irmãos ainda. Irmãos estão chegando. Nenhuma conferência começa às 9h30 da manhã. As conferências começam às 8 horas da manhã. O pessoal tem que chegar às 7 horas da manhã. Nós somos mais tranquilos em relação a isso. Bom, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu quero primeiro agradecer muito e louvar a Deus pela vida do pastor Jean, que organizou tudo, ele com o pastor Delcio, a pastora Rose. Cadê a Rose? Está aqui, pastora Rose. Lógico, se eu for citar nomes eu vou errar, né? Muita gente envolvida nesse processo da conferência, desde o pessoal de cozinha, de cantina, o buffet que Encanto, da Cecília, que preparou o café para os pastores, juntamente com os irmãos. Então tem muita gente que eu deveria citar para agradecer, desde os pastores até os membros da igreja que compraram o convite, pagaram, uns pagaram em 3, 4 vezes para estar aqui. Então eu louvo a Deus pela vida de todos aqueles que investiram, porque parece que não, mas a conferência tem um custo altíssimo, justamente porque lá na igreja não tem condições de reunir todo mundo. Infelizmente lá no prédio não temos essa condição. Então nós queremos dar um pouco de conforto e temos que alugar. Eu vou falar uma coisa: o caro não é o salão aqui, o aluguel disso. O caro mesmo é tudo que acompanha, desde os preletores, desde as bandas convidadas, porque queremos dar um melhor para os irmãos, tá? E quando nós falamos de conferência, alguém pode falar assim: pastor, mas por que conferência? Sempre tem essa pergunta, né? Por que eu tenho que ir na conferência? Por que eu tenho que estar lá? Eu sempre gostei muito de conferência, porque em todas as conferências Deus, Ele faz algo comigo, ministra algo diferente no meu coração, abre um entendimento, abre assim uma visão mais clara daquilo que o Senhor tem para mim. Então eu gosto muito de conferência por conta dessa questão, dessa unção que existe sobre a conferência, dessa direção. É a oportunidade de nós ouvirmos outras pessoas e também não dá espaço para que você fique andando por aí, indo em conferências por aí que não fazem parte da nossa visão. Queremos que você esteja alinhado conosco. Lembre-se sempre assim: visão mais visão traz o quê? Divisão. Então não podemos inserir duas visões dentro da nossa igreja. Estamos trabalhando para unir e trabalhar junto com os irmãos numa mesma visão, porque aquele que não sabe para onde vai, que não tem propósito, vai para muitos lugares, menos para o lugar certo. Lembre sempre disso. Então nós temos esse propósito de conferência justamente para alinhar nossas conversas. Pode ver, todos os pastores que vieram aqui, o Odilon, o Ricardo, ontem o Joel, todos eles são da visão celular, na visão do MDA. Então eles já sabem o que é igreja. O Odilon tem mais de 5.000 membros só na igreja local dele. Ele confirma isso. O Ricardo tem por volta de 1.500 pessoas na igreja local dele aqui na Zona Sul, no Interlagos. Eu já estive lá, muito grande a igreja dele. O Joel é uma bênção, você vê? Camarada com quase 70 anos, pula e tem uma energia fora do comum e conversa a noite inteira, irmão. Se deixasse ontem, eu tive que cortar ele, falar: pastor, a gente precisa ir embora. Já era meia-noite e nós estávamos aqui ainda. Estava indo para meia-noite e nós estávamos aqui, ele conversando. Mas por quê? Tem muita energia espiritual, sabe? Essa questão, o espírito realmente, ele define até o teu corpo físico. Se a sua vida espiritual está cambaleando, até o seu corpo físico, a sua mente, ela sente. Entendeu? Por isso que alguém diz que se a mente não estiver boa, o corpo padece. E é verdade. Se a pessoa não está bem aqui dentro, se não está bem aqui dentro, dá um reflexo aqui fora. Então, para você mudar aqui fora, você precisa primeiro mudar aqui dentro. Então você vê, e o Joel veio ontem, a igreja dele também ali no Bosque da Saúde, deve ter por baixo assim umas 1.500 pessoas também. Então são pastores de igreja sofridos, todos eles sofridos. A maioria deles tem mais de 30 anos de ministério. O Abe, que vai vir hoje à tarde, então nem se fala, tudo que ele sofreu lá com a morte do irmão, toda aquela, né, começando do zero lá em Santarém. Então tem muita experiência para dar.
Passamos o dia inteiro com o Abe, ele não conseguiu passar para a gente o que ele gostaria de passar, porque é muita coisa para falar. Então, a gente aprende com as pessoas, e temos que aprender com quem está um pouquinho mais lá na frente, né, irmãos? É assim que funciona. É discriminar? Não, não é discriminar, é saber escolher certo. Não é. Então procure andar com pessoas que têm algo a acrescentar para você. Quem não tem o que acrescentar precisa andar com pessoas que têm alguma coisa para acrescentar, para ele passar para os outros. Nós falamos isso lá na igreja, no Tadel, que, por exemplo, quem vai ministrar aqui precisa ter pelo menos uma experiência de célula. Pelo menos precisa entender o que é governar sobre vidas, estar sobre liderança de pessoas, para poder passar para os outros. A pessoa não tem célula, a pessoa só vai nos cultos, né? E ainda discorda de um monte de coisa. Você vai colocar ele para ministrar para a igreja? Não dá, não dá. Ele vai falar coisas que vai contra aquilo que nós cremos. Tudo bem, meus irmãos? Então Deus abençoe o pastor Jean, pastora Rose, pastor Delcio, que estão na frente, pastor Mauro com a Roseli, que correram com esses pastores para cima e para baixo, foram no aeroporto, pessoal de cantina, pessoal da cozinha, né? Cecília com o buffet dela. Irmãos, vou errar se eu ficar citando nomes aqui. Pastor Andressa, né? Pastores, meu Deus, muita gente. Bom, diferente do que eles pregaram, eu vou pregar aqui sobre Lucas capítulo 24, versículo 13. Nós vamos ler até o 35. Está na corrigida, por gentileza. Eu vou ler aqui. Então eu vou pedir, a partir de agora, evite de andar, para eu não me perder aqui em cima. Porque eu não sou o Joel, não sou o Dilon, que vocês estão andando, conversando, e eles estão bem aqui. Eu não. Vamos lá? Tudo certo? Vamos lá, ó. É um pouquinho extenso, nós vamos ler até o 35, mas eu quero ser muito objetivo com vocês, porque o meu tempo está curto. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 60 estádios, daí mais ou menos 13 quilômetros. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Diga, e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Diga, estava fechado, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles... Vê para mim o pessoal de cozinha, o pessoal se empolga lá atrás. Ok. E ele lhes perguntou: quais? Ele lhes disse, eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas, diga, mas, ok. Agora, com tudo isso, é já hoje 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: honestos, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que passasse para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e
partiu, ele lhe deu. Abriram-se-lhes, diga, abriram-se-lhes. É uma palavra difícil, né? Então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer, louvar o teu nome pela tua palavra. Ministra no meu coração, no coração dos teus filhos aqui, dos teus servos, Senhor, que sejamos transformados por essa palavra. Afinal de contas, estamos numa conferência e queremos aplicar essas verdades no nosso coração. Por isso nós pedimos a unção do teu Espírito, a direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Quinta-feira, o pastor Odilon e o Ricardo falaram de duas coisas que ficou bem gravado no nosso coração, que é, quem lembra? Ser corajoso, ser forte e corajoso, e também que nós devemos saber esperar. Ontem, o que o Joel falou ontem aqui? Saber esperar. Não é? Então, agora, presta atenção no que eu vou te falar, irmãos. Eu sei que eu não tenho, os irmãos vivem ouvindo eu repetir várias coisas, a mesma coisa o tempo todo, mas se você não praticar aquilo que foi falado aqui, e vai ser falado aqui, não tem valor nenhum, só serve para conhecimento. Conhecimento apenas, por si só, não traz nada de bom, ou melhor, não eleva ninguém. O conhecimento sem a prática não tem muito valor para nós, a não ser uma questão teórica. Então todo conhecimento, tudo aquilo que o Espírito Santo ministra no teu coração, e eu sei que o Espírito Santo ministrou esses dias na tua vida, quando saímos aqui, precisamos praticar. Isso nós vamos ver nos cultos amanhã, porque tem uma questão, por exemplo, na nossa igreja, assim, temos eventos no sábado, no domingo não aparece ninguém na igreja. Não sei o porquê, deve ser demônio, só pode, que não tem outro motivo. Olha, se eu sou motivado, eu estou aqui, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo está trabalhando dentro de mim, o Espírito Santo está transformando a minha vida. Qual é o desejo do meu coração? Estar mais perto, querer mais o Senhor. E aí chega no domingo, não sei o que acontece. Qualquer festividade da igreja, no domingo o pessoal acha que já está crente e não vem no culto, ou não sei se, sei lá, que pensa, né? E nós estamos iniciando uma caminhada, irmãos. Como igreja, não chegamos ainda onde nós queremos chegar. Não chegamos aonde Deus quer nos levar. Não tem jeito. Eu sei que vai ser um longo caminho. Nós temos uma longa caminhada. Perdemos aí 30% da igreja na pandemia. Ninguém fala misericórdia, né? 30% é muita gente. Muita gente. Muita gente. Nós precisamos agora retomar. Precisamos evangelizar de novo, precisamos fazer encontro, precisamos segurar o pessoal, precisamos abraçar, falar sobre a igreja. Não sei se vocês perceberam, o que mais nós falamos hoje nos cultos é de ser igreja, de estarmos juntos. Por isso que não dá para aceitar alguém chegar e falar assim: você não precisa estar na igreja para servir a Deus, porque isso é mentira. Você pode servir a Deus na sua casa, mas servir a Deus num culto público, estar juntos é o propósito do Senhor. Senão não precisaria de igreja. Não precisaria de sermos igreja, não precisaria de existir céu, porque o céu é para estarmos juntos lá. Nós vamos estar juntos lá no céu. Vamos estar juntos lá no céu, irmão. Pensei que você não ia. Eu vou. Então, há um longo caminho, sim. Deus tem estabelecido coisas para a nossa igreja, tem sido uma visão muito bacana do que Deus tem mostrado para nós, para a igreja, para os líderes. Nós temos feito muitas reuniões e Deus tem nos direcionado. O que foi ministrado aqui é mais ou menos a direção que o Senhor tem dado para nós. Agora, a grande questão é: quais planos nós temos traçados? A grande questão é:
quais metas nós temos colocado, delineadas, definidas. Quais são essas metas? Então, dentro desse texto eu quero falar de alguns princípios que jamais podem ser colocados em segundo lugar. Eles têm que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso conceito, do nosso coração, dos nossos pensamentos. Esses princípios, eles devem ser colocados em prática. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, eu penso assim, se você está aqui, se você veio, pagou, investiu o seu dinheiro para estar aqui, é porque você crê, você tem fé, e você acredita de verdade que existe um mundo espiritual, e que esse mundo espiritual define tudo que nós somos no mundo natural. Você crê desse jeito? Sim, porque é um estilo de fé. Eu adotei um estilo de vida para o meu dia a dia. Onde eu vou, eu sou crente. Eu estou trabalhando, quem trabalha comigo sabe disso. Estou trabalhando, eu sou crente. Estou lá no salão, sou crente. Estou na rua, sou crente. Estou dirigindo, sou crente. Porque é um estilo de vida. Estilo de vida é o que nós escolhemos. Escolhemos para ser servos do Senhor. Não importa onde nós estejamos, para onde nós vamos, nós somos filhos de Deus. Lógico, o homem natural, quem é natural, não vai crer nisso, não acredita nisso, né? Porque fé não é medida de laboratório. Você sabe que existe uma corrente filosófica que acredita tanto na ciência que eles chegam a afirmar que a ciência vai evoluir e que vai fazer com que o homem seja aperfeiçoado. O homem vai se aperfeiçoar até que haja paz e que o mal todo seja erradicado. Então, lógico, isso é uma maneira de fazer com que a existência de Deus seja negada. Isso é uma maneira de falar assim, Deus não existe, porque a sociedade como um todo, no seu contexto geral, ela tem procurado crer mais no conhecimento, mais na ciência, mais na tecnologia, numa tentativa, irmãos, de naufragar a fé no Deus Todo-Poderoso. É uma iniciativa do mundo, da mídia, é uma iniciativa do diabo, do inferno, gerar no coração das pessoas, na sociedade, que Deus não existe, e tentando sufocar a fé e naufragar a fé. Fazendo o quê? Não só atacando as pessoas fora da igreja, mas as pessoas estão sendo atacadas dentro da igreja. Conceitos filosóficos contemporâneos, conceitos antibíblicos que estão sendo inseridos dentro da igreja, justamente para quê? Minar fé, naufragar fé, sufocar a fé dos cristãos. Então é comum você ver discussões na internet de crentes em relação ao que deve e o que não deve ser feito. É comum você ver discussões na internet sobre pastores que falam uma coisa e outro que fala contra. Por quê? É uma tentativa do inferno fazer com que nos degladiamos entre nós para sufocar a fé e mostrar para o mundo e mostrar para as pessoas de dentro que não vale a pena ser crente, porque dentro da igreja só tem gente imperfeita, e glória a Deus por isso. Mas dentro de um conceito mundano, isso é ruim. Então eles procuram mostrar dentro da igreja para as pessoas que a igreja, ela está naufragada, está sucumbida, não é tempo para ter igreja mais. Estamos numa época onde ser igreja é uma afronta para a sociedade, para as pessoas, para a mídia. Então eles procuram trazer o máximo de escândalo. Quando um pastor cai lá no sertão, não sei da onde, a mídia faz aquilo uma baita de uma manchete. Por quê? Para minar o coração das pessoas. Outro dia alguém me procurou e falou: pastor, não sou mais dizimista na igreja. Eu dou glória a Deus, não sei, eu pensei, o que eu faço? Eu dou glória a Deus, será? Eu tive que fazer a pergunta, né? Eu falei: por quê, irmã? Nós não sabemos para onde vai o dinheiro dessa igreja? Duas coisas. Primeiro, chamou de ladrão. Mas por quê? É um conceito mundano que entra dentro da igreja, no coração dos crentes. Outro dia, alguém perguntou: pastor, posso pegar meu dízimo e dar para uma comunidade terapêutica de drogados? Eu falei: irmão, sabe, irmão, tem umas questões difíceis de resolver, principalmente quando envolve dinheiro. Eu sou muito arredio com isso, porque como eu nunca dependi de dinheiro da igreja, então a gente tem esse problema, né?
Mas eu falei, irmão, é só quem que deu autorização e autoridade para você governar sobre o seu dízimo? Porque não conhece Bíblia. Não conhece Bíblia. Então por isso que a gente tem até um pouquinho de paciência, porque se é um teólogo falando, você já passa a rasteira nele, né? Agora, crente, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, longânimo. Mas, irmão, você não tem autoridade, não tem autorização de governar sobre o dízimo. Não é você que governa, são os sacerdotes. Então aí você começa a perceber que há uma infiltração. Eu nem cheguei na palavra ainda, eu nem sei por que estou entrando nisso. O diabo está se infiltrando para trazer conflito. Olha bem para mim, conflito entre os crentes. Tem uns que defendem Bolsonaro, irmão. E pior, tem uns que defendem o Lula. Irmão, você tem que defender a palavra. É Cristo. Eu votei no Bolsonaro para me livrar do PT, mas estou arrependido já. Eu sei que você é bolsonarista, tem uns bolsonaristas aqui, eu sei que está sendo gravado. Estou tomando cuidado com as minhas palavras, né, gente? Sabe, irmãos? Mas a verdade é que o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Não tem jeito. Por mais que ele fuja, só o Senhor vai preencher o vazio que está dentro dele. Não tem outra coisa. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que o Senhor colocou a eternidade dentro do coração do homem. Porque é um vazio que o homem tem dentro que não pode ser preenchido por nada. E esse texto que nós lemos, irmãos, nós vemos então os discípulos saindo de Jerusalém, deixando Jerusalém para trás, indo em direção a uma cidade de Emaús, chamada Emaús, 13 quilômetros de Jerusalém. Jesus tinha morrido, eles estavam tristes, cabisbaixos, estavam indo agora para Emaús. E para aqueles discípulos, todos os sonhos foram o quê? Abortados. Esperanças sepultadas. Caminhavam tristes, cabisbaixos, sabe? E Jesus então se aproxima deles, chega perto deles e começa a caminhar com eles. Mas eles não percebem quem era que estava com eles. Mas prestando atenção. O que acontece quando nós permitimos que Jesus caminhe conosco? O que acontece quando você está na caminhada da vida e você permite que Jesus encoste? O que acontece, irmão, quando você está na sua célula, está ali, e você permite Jesus? Eita, irmão, está vendo? Esse privilégio o Joel não teve, nem o Odilon. O que acontece, irmãos? Então eu quero falar desses princípios, dessas verdades. Quero que você guarde isso que eu vou falar no teu coração, tá? Quando nós andamos com Jesus, em primeiro lugar, nossas esperanças terrenas passam para o céu. Toda a nossa esperança que nós temos aqui na terra passa a se centralizar no céu. Isso quando Jesus está do lado. Olha aqui para mim, irmãos. Eu sei que nós estamos numa conferência difícil, eu não sei como os pastores conseguem pregar aqui. Toda a nossa expectativa, tudo que está na terra, quando Jesus está junto, passa a estar no céu. Por isso que não dá para ser crente, falar que é crente, falar que tem Jesus do lado com expectativas terrenas, sem ter nada no céu, está tudo na terra. Então, presta atenção. Aqueles discípulos estavam sem esperança nenhuma. Não tinha esperança. Tudo foi por água abaixo. Eles passaram anos debaixo do jugo romano. E eles tinham uma expectativa. Qual que era a expectativa? Eles esperavam um Messias libertador. O Messias que viria e os livraria da mão dos romanos. E pudesse agora Israel desenhar o seu próprio destino novamente. Jesus então era alvo de toda a atenção deles, porque Jesus começou a pregar, começou a curar, Jesus começou a atrair multidões. Então para eles, Jesus seria o guerreiro, Jesus seria aquele que conquistaria novamente Israel, traria novamente Israel para o lugar que ele deveria estar, acima de todas as nações.
Mas Jesus frustra. Jesus gera uma frustração quando ele diz assim: o meu reino não é deste mundo, não é aqui, não é daqui. Jesus mostra para eles e dá para eles uma esperança maior, porque o reino dele não era local, mas o reino dele era universal. Não envolveria um grupo de pessoas, mas envolveria raças, envolveria nações, povos. O reino dele está sobre toda a terra. Deu para entender isso? Não é algo local. Então Jesus frustra, mostrando para eles que tinha algo melhor do que eles estavam esperando. Mas eles não entendiam isso, irmãos, porque eles esperavam um reino político, um reino, sabe, temporal. E Jesus vem, começa a falar de um reino espiritual, um reino eterno. E eles não conseguiam compreender, não entrava na cabeça deles. Eles não conseguiam compreender isso. Jesus mostrava algo maior do que eles estavam esperando, mas eles não entendiam. E eles se frustraram quando Jesus morreu. Por isso que lá em 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz que aquilo que os olhos não viram, o coração não sentiu, não subiu no coração de ninguém, e isso é o que Deus tem preparado para os seus. Você entende? Não é político. Por isso que, tá bom, crente pode entrar na política? Pode, mas não pode misturar espiritual com política, porque o reino de Deus não é político. Os irmãos entendem? Crente deve estar lá como presidente da república? Deve. O presidente da república deveria ser crente. Infelizmente o nosso não é, mas deveria ser crente. Nossos deputados deveriam ser crentes, porque homens tementes a Deus gerariam um grande país, fariam dessa nação uma grande nação. Agora, não podemos entre nós ficar com discussões políticas aqui. Se você tem discussões políticas, irmãos, para com isso, para de postar lá na internet, falar contra um, contra outro. Para com isso, para de pôr no seu status. Jesus está caminhando com você, e o reino dele não é deste mundo. As expectativas não estão na terra. As expectativas, a nossa expectativa, pelo menos a minha. Estou com 54 anos. Quem sabia disso? Tá vendo? A gente chega lá. 54 anos. A minha expectativa está na glória. Não tenho expectativa aqui, tá? Então, meus irmãos, naquele momento de abatimento, quando as suas esperanças forem frustradas, Jesus vem e anuncia algo maior. João capítulo 14, versículo 1 diz o quê? Os discípulos estavam todos lá preocupados: Senhor, vai embora mesmo, Senhor, tem que ir embora. Não estavam entendendo que Jesus tinha que ir embora. Aí ele fala assim no versículo 1: não se preocupe, não se abale o vosso coração. Tenham fé em Deus, crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu pai, olha lá, há muitas moradas. E se eu for, eu vou falar para vocês, vocês também vão, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, quando Jesus está caminhando junto, qual é a nossa expectativa? De estar com Jesus. Não tem como eu falar: Jesus está caminhando comigo, mas eu não quero ir para o céu agora. Senhor, não volta não. Já ouviu essa conversa, irmão? Conversa mais tola. Senhor, não volta não, porque eu não casei. Jesus é maior do que o teu casamento. Jesus, não volta não, porque eu ainda não comprei minha casa. Jesus é muito maior do que a sua casa. Senhor, não volta não, porque eu tenho que fazer faculdade. Jesus é muito maior do que a sua faculdade. A expectativa que nós temos em Jesus é muito pequena. Estamos como os discípulos indo para Emaús. Olha para mim. Estamos como eles, esperando um Jesus, um Messias político, sendo que Jesus não é um Messias político. Ele vem instaurar o seu reino, e o seu reino é espiritual. E Jesus falou assim: o reino de Deus já chegou, ele está aqui. Por que ele falou isso? Porque onde está o rei, está o reino. Enquanto João Batista falava assim: o reino de Deus está vindo, Jesus já começa a anunciar: ele chegou, porque eu cheguei, ele é o rei desse reino. E se Jesus está nesse lugar, se Jesus está conosco, se Jesus caminha conosco, então o reino de Deus, o reino espiritual do Senhor está entre nós. Os irmãos creem nisso? Então Jesus faz com que
aqueles discípulos, tire os olhos deles dessas expectativas que eles tinham e passa a olhar para a eternidade. Quando que Jesus faz isso? Quando ele fala assim: mas a palavra de Deus não diz que o Filho de Deus precisa morrer, padecer e ir para a glória? Jesus estava lembrando eles da promessa da eternidade, falando para eles: olhe para o céu, olhe para o céu, olhe lá para Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Essas palavras às vezes embaraçam, né? Que diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro nem dor, pois as coisas antigas, velhas passaram, tudo se fez novo agora. Essa é a nossa expectativa, saber que o nosso olhar está na eternidade. Eu fico pensando como Moisés pelo deserto, né? Moisés caminhando com o pessoal lá no deserto. Quando você vai para Hebreus capítulo 11, versículo 24, diz o quê? Olha para mim, irmão. Não lê a Bíblia ainda. Pode ler a Bíblia só no início. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24 que ele andava pelo deserto, ele deixou tudo para trás. Ele começa falando assim: ele deixou tudo para trás, toda a glória do Egito. Ele trocou tudo aquilo que por um pequeno tempo ele teria de glória, por uma glória muito maior. E ele andava pelo deserto vendo o invisível. As escrituras dizem. O que é isso? É ter uma expectativa além daquilo que é humano, olhar para a eternidade. Eu não sei quem foi que falou aqui, se foi o Joel ontem, falou assim: eu também pensei em desistir. Quem falou isso ontem? Foi o Joel. Eu também pensei em desistir. Ele falou: olha para mim, você acha que eu nunca pensei em desistir? Você acha que eu não ganharia muito dinheiro na minha profissão? Você acha que eu não construiria patrimônios? Construiria. Mas sabe o que move o meu coração e deve mover o teu coração como igreja? A expectativa de nós estarmos andando nessa terra, mas esperando alcançar algo eterno em Deus. Entendeu? Totalmente diferente. Onde você está andando na terra e esperando receber alguma coisa da empresa, esperando a oportunidade de alguma coisa aqui na terra, é diferente quando você está andando esperando algo eterno em Deus. Porque todas as coisas naturais fluem daquilo que é espiritual. Se você espera alguma coisa do teu chefe, da tua empresa, uma oportunidade, você está errando. Quando você espera no pastor Orivaldo para te dar um cargo na igreja, você está errando. Porque a tua espera tem que estar em Deus, a tua expectativa tem que estar nele, porque é dele que flui todas as coisas para você. Nós erramos quando olhamos para o homem, esquecemos de olhar para Deus. Todas as portas são abertas pelo Senhor. E há uma frase, né, de um amigo do Delcio que diz assim que Deus usa até o ímpio, se for necessário, para abençoar o justo. Entendeu? Então, Deus abre portas para você, mas é Ele que abre portas. Isso está muito claro na Bíblia. Não há outro que possa fazer isso por você. Ninguém te ama mais do que o Senhor para abrir portas para você. Tudo bem? Fico vendo Gideão, né? Tem que estar olhando para a eternidade, irmão. Ninguém vai para uma guerra com 300 homens contra milhares de pessoas talvez. Não tinha contagem, e era muito grande. Milhares de pessoas, com 300 homens. Tem que ter uma expectativa, uma esperança naquilo que é eterno. Não tem como você falar assim, falou muito aqui esses dias, né? Comprar uma área. Nós compramos o terreno lá da Capitão Casa, nós não tínhamos um centavo. Quem lembra disso? Nós compramos, aonde nós estamos com a prédio construído, não tínhamos um centavo. E compramos, não sei da onde. Compramos o terreno do lado, não tínhamos um centavo, tínhamos 5 mil em caixa, para ser verdadeiro. 5 mil. E o vizinho lá falou: eu fecho o contrato com vocês, de garantia. Mas vocês precisam dar um sinal. Era 127 mil o terreno, eu lembro. Hoje está valendo mais de 600 mil. 127 mil. Eu falei: nós temos 5 mil, serve. Nós demos 5 mil para ele, não tinha o resto do dinheiro. Um mês depois, uma empresa, uma construtora, queria comprar e não podia vender porque tinha firmado um negócio com a gente.
É Deus, é ter uma expectativa naquilo que é eterno, naquilo que procede de Deus para nós. Então Gideão tinha esse mesmo conceito, de que se ele fosse para a guerra, não seria ele que estaria lutando. O milagre não seria dele, mas do Senhor, porque ninguém ganha uma guerra contra milhares de pessoas com 300 homens. Tem que ser milagre mesmo. Tudo bem, meus irmãos? Então por isso que nessa caminhada, irmãos, suas esperanças talvez podem estar falhando. Nessa caminhada talvez sonhos se arruinaram, planos talvez fracassaram. Mas lembre-se sim, Jesus é a nossa esperança. Então você precisa olhar para Ele. Quando Ele encosta, Ele vai mostrar para você um plano maior, uma expectativa maior. Tirar essa mente terrena de dentro de você, esse conceito mundano de dentro da igreja. Nós precisamos disso. Precisamos lutar isso todos os dias. Não é mágica. Não é assim, você se converte, amanhã você já tem uma mentalidade espiritual. Não é isso. Você vai lutar diariamente para que isso aconteça. É prática, é estilo de vida. É uma maneira que você quer viver. Viver pela fé em Cristo. Deu para entender? Foi isso que Jesus fez. Segundo lugar, que me chamou a atenção aqui, e eu preciso compartilhar com vocês, é que quando Jesus encosta neles, Ele também faz uma outra coisa. Ele traz uma revelação, compreensão melhor das Escrituras. Você sabe que eles andavam com Jesus, mas eles tinham uma poeira nos olhos. Eles não conseguiam perceber o que Jesus está falando. Eles não entendiam. A Bíblia falou que eles não conheceram Jesus e não entendiam o que Ele está falando. Porque eles tinham uma concepção também errada acerca de Jesus. Uma época boa para falar disso, né? Ter uma imagem errada de Jesus. Ter um conceito teológico errado acerca de Jesus. Ter pensamento sobre Jesus que não é Jesus. Eu estava com meu irmão em Portugal outro dia, e ele citando a Bíblia para mim. Eu achei engraçado, porque a gente sentou para comer, ele citava a Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, né? A Bíblia diz assim. E eu estou pensando, onde que a Bíblia diz aquilo? E ele falando, porque a Bíblia. Aí ele virou para mim e falou, não é, Orivaldo, você conhece a Bíblia? A Bíblia não diz isso? Eu falei, não. A Bíblia não fala nada disso que você está falando. Por quê? As pessoas têm um conceito errado sobre as Escrituras. Eles pegam às vezes um versículo isolado e quer fazer todo um conceito, toda uma doutrina em cima daquilo. Não, porque Jesus falou desse jeito. Então acaba gerando confusão na mente, e as pessoas não conseguem perceber Jesus no nosso meio, não conseguem perceber Jesus falando, não conseguem perceber Jesus ensinando, não conseguem entender o que está sendo falado. Às vezes eu falo para o Delcio, às vezes até para os pastores aqui, eu falo, tem que tomar cuidado com o que eu prego, porque às vezes eu prego aqui, depois fico sabendo que foi totalmente diferente na célula, e às vezes eu recebo mensagem, eu preciso ser mais claro, ou o Espírito Santo precisa clarear isso na mente dos irmãos. Estou falando, de repente a pessoa me manda mensagem, pastor, eu não entendi isso, eu não consigo compreender isso. Por quê? Existe poeira que está nos olhos deles, para eles não entenderem a palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada, e a revelação quem dá é o Espírito Santo, entendeu? Ler por ler a Bíblia não traz revelação. Olha para mim, ler por ler a Bíblia não traz revelação. É importante você ler, mas tem que ter a ajuda do Espírito Santo para trazer coisas profundas e espirituais de Deus na tua vida. Tudo bem, irmãos? Então, eles estavam esperando o quê? Um tipo de Jesus. E Jesus veio diferente. Jesus começa a falar totalmente diferente, começa a mostrar para ele o que os profetas falaram acerca dele lá nas Escrituras. E eles tinham uma impressão errada de Jesus. Por eles terem essa impressão errada, eles não entendiam, não compreendiam, porque eles esperavam que Jesus fosse o Messias que conquistasse a força, pegasse os romanos, expulsasse os romanos da Palestina. Mas, presta atenção, mas Jesus não veio com esse poder. O poder de Jesus era o amor, totalmente diferente. Eles não conseguiam entender que o reino de Jesus não era temporal, porque eles estavam esperando esse reino temporal, geográfico, mas não era, porque Jesus mostrava para eles que o propósito dele era trazer amor,
servir e ser exemplo para que os seus seguidores também usem dessa mesma força e dessa mesma ferramenta. Amor e servir. Quando alguém quer ser muito servido, não é fácil ser pastor às vezes, porque os irmãos querem servir, eu entendo. Mas quando o pastor busca só ser servido, nunca está disposto a servir, nunca está disposto a estar na frente, então ele está errando com isso. Eles não entendiam, como muitos de nós não conseguimos entender. Estava obscuro. Olha para mim. Sabe quando eu estou falando aqui, não está entrando na tua cabeça? Está obscuro. Outro dia eu fui fazer um curso com o Anderson, e o Anderson está falando os negócios para mim. Eu não estou entendendo. Ele falava, está entendendo? Há coisas que estão obscuras, você precisa insistir um pouquinho mais para entender. Porque tem poeira nos olhos. Lá em 2 Reis 6, conta a história lá era Eliseu e o seu moço. Você lembra do fato? Tudo que o rei assírio, arameu, ele pensava na sua cama, o profeta Eliseu denunciava ele para o rei de Israel. Tudo que ele maquinava para ferir o povo de Deus, Eliseu ia lá e denunciava. Esse rei ficou muito furioso, mandou achar onde está Eliseu, manda achar esse homem, nós vamos pegar ele e vamos quebrar ele inteirinho, e mandou o exército atrás de Eliseu. Chegou lá na casa de Eliseu, cercaram toda a casa de Eliseu, cercou tudo, aquela multidão de homens, aquela multidão de exército, para pegar um homem. Olha o medo deles. O moço de Eliseu levanta pela manhã, abre a porta e vê aquele monte de homens do exército inimigo cercando para pegar Eliseu. Ele voltou para casa, entrou lá para dentro e falou: Eliseu, estamos perdidos. Por quê? Porque o exército do inimigo está aí, eles cercaram a casa e vieram para nos matar. Eliseu sai e fala: é que você não entendeu ainda. Tem um exército maior do que esse exército que você está vendo. E esse exército maior é o que luta por nós. Mas ele falava o quê? Não estou vendo, não estou enxergando. Tem muito crente que não consegue ver. Aqueles discípulos não entendiam, não conseguiam ver Jesus, não conseguiam entender o que Jesus está falando, porque eles tinham uma expectativa diferente de Jesus, entendiam Jesus diferente, eles entendiam outro tipo de Jesus, não era esse Jesus. Como muita gente fala de Jesus hoje, prega Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia, é outro Jesus. Esses homens, esses discípulos também tinham essa mesma concepção. Viam Jesus, mas não conseguiam reconhecer Jesus. Ouviam Jesus, não conseguiam entender as palavras de Jesus. Aquele moço, da mesma forma: olha, tem um exército maior, mas Eliseu, não estou vendo Eliseu, não consigo ver. O Senhor, Eliseu vai lá, coloca as mãos e fala: Senhor, abre os olhos do meu moço para que ele veja. E a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos, e ele conseguiu ver o exército de Deus pelas montanhas, milhares de milhões de anjos de guerra em volta do exército do rei da Síria. Você vê que sempre alguém tem que orar por nós, sempre alguém tem que esclarecer as coisas por nós. Por isso que não dá para caminhar sozinho. Por isso você não pode falar assim para mim: ah, pastor, eu vou ser crente em casa. Não tem. Porque biblicamente sempre tem que ter alguém orando com você. Alguém tem que colocar a mão em você. Alguém tem que te orientar biblicamente. Por isso que existe igreja. Por isso que existem líderes. Justamente para orientar, não tem como. Se cada um daqui for ser crente na sua casa, abrir uma pequena igreja na sua casa por conta, você vai ver quanta heresia vai dar. Porque cada um de nós temos um pensamento. Cada um de nós gostamos de um determinado pregador. E cada um de nós às vezes assistimos na internet um determinado pregador e gostamos porque ele fala aquilo que agrada aos nossos ouvidos. É muito bom ouvir que eu vou prosperar, que eu vou aumentar meus bens, que eu vou, ter um Jesus que vai guerrear por mim, que vai pisar na cabeça do meu vizinho. É muito bom isso.
Mas quando nós falamos que Jesus, o reino dele não é daqui, o reino dele é eterno, que a expectativa nossa não está na terra, mas está na eternidade com Deus, pronto, já é difícil demais, é muito complicado isso. É ou não é? Muito complicado. Precisamos de alguém. Você é líder de célula? Quantos líderes estão aqui nessa manhã? Você tem que conversar com os seus liderados da célula, motivá-los, ou melhor, o Odilon falou a palavra certa aqui, pastor Gilberto, inspirá-los. Inspirar. Você deve inspirar os seus líderes de célula, precisa inspirar os seus liderados na célula, de que estar na igreja é a melhor coisa que podemos fazer. Estar juntos na célula, você tem que inspirar pelo teu exemplo, pela tua paixão, pelo teu amor. Você deve inspirar as outras pessoas a estar na igreja para ser, sabe, para estar no cursão, para ser elucidado quanto à palavra de Deus. Então precisamos de alguém que ore por nós, que nos ajude. Não tem como caminhar sozinho, irmãos, não tem. Para andar com Jesus, para estarmos com Jesus, precisamos permitir que Ele elucide, que Ele revele a sua verdadeira face. Ok, irmãos, eu vou encerrar minha pregação aqui. Para encerrar não, vou pausar, para que você tem que colocar aí no aplicativo mais um tempo lá no parquímetro, que está para vencer. Tem um Fox, olha lá, Fox vermelho, FKN 6534. Provavelmente tem um pessoal lá multando. Precisamos, olha para mim, volta aqui. Jesus encosta neles e traz uma compreensão das Escrituras para eles. Revela algo, porque os olhos deles estão fechados. Agora, presta atenção no que eu vou falar para você. Quando Jesus revela, que entra no coração deles, que Jesus se revela para eles, o que acontece com eles? O coração deles passa a arder. Não nos ardia o coração quando ele explanava, que ele elucidava, que ele falava das Escrituras? Não ardia o nosso coração? Então, Jesus, quando revela a sua face nas Escrituras, ele faz com que o nosso coração queime. Eu quero ler um versículo com você, está lá em Salmo, capítulo 39, versículo 3. Olha o que o salmista diz acerca disso. Você vê que a Bíblia responde a própria Bíblia, olha. Tem uma outra tradução, pega uma outra tradução, porque esse incendeus, meu coração fazia o quê? Ardia. O salmista já falava isso. Quando que ardia? No peito. Meu coração ardia no meu peito. Quando que isso acontecia? Quando eu meditava, o fogo aumentava. Porque quando a palavra ela entra no teu coração, quando você permite Jesus esclarecer, mostrar sua face nas Escrituras, por isso você vai ler a Bíblia, Velho, Novo Testamento, procure Jesus lá, porque ele está inserido em toda a Bíblia. Quando você acha Jesus nas Escrituras, o teu coração começa a arder, algo novo está acontecendo dentro de você. Como diz, coloca lá de novo 39:3. Como diz, o fogo aumenta. Quanto mais você medita em Jesus, quanto mais você se alimenta da palavra, mais o fogo aumenta. Não tem como você falar assim: pastor, estou frio, pastor, estou pensando em deixar a célula, pastor, estou pensando em deixar a igreja. Não tem como. Quem medita na palavra, aquele que é alimentado pelo Espírito Santo, ele tem o seu coração em brasas, e o seu coração queima ainda mais, o fogo aumenta. Teu coração está queimando aí, irmão? Se está queimando, são as palavras de Jesus no teu coração. Entendeu? Não dá para ficar triste, vazio, sabe? Jesus dá sentido à vida. Quantos entenderam isso? Então, primeiro lugar, o que Jesus nos traz é uma expectativa além daquilo que é humano, mostrando para os discípulos: eu não vim aqui fazer política, não vim aqui governar Israel, não vim aqui, não é o tempo, porque o meu reino é espiritual, mostrando para eles que é uma expectativa além daquilo, é muito melhor o que Jesus tem para nós, muito melhor do que esse plano físico.
Mas segundo lugar, Jesus revela a palavra, Ele tira dos nossos olhos essa poeira de confusão, que você não consegue entender Jesus, você não consegue entender a palavra de Jesus. Se você permitir Jesus encostar em você, caminhar com você e falar, Senhor, me mostra, você vai ver seu coração arder, seu coração vai queimar, irmão, amém ou não amém? Uma outra coisa aqui, está lá no versículo 19 e 21, que eu entendo que Jesus traz uma nova compreensão também, chamado poder e êxito. Como eu disse, o poder de Jesus não é o de armas, não é de sair na rua, quebrar tudo, não é esse o poder de Jesus. Jesus não vem se matando nem destruindo, mas se entregando e morrendo. Por isso que ele falou, aquele, se jogar a semente na terra, ela não morrer, ela não germina, precisa morrer. E se ela morrer, uma grande árvore vai sair dela. Tem que morrer. As forças de Jesus, o poder de Jesus, não é através de armas, não é através de briga, de discussão, de eu tenho razão. Não é esse tipo de coisa. Jesus não veio para causar isso, destruição. Jesus veio para trazer amor, revelar a vontade de Deus, servir, e espera que nós façamos isso. Mas isso é muito doído para nós. Isso vai contra o nosso orgulho, vai contra os nossos achismos, vai contra tudo que nós acreditamos, porque estamos numa sociedade muito competitiva, que eu preciso derrubar o outro para eu poder crescer. Eu torço para o meu chefe morrer, eu torço para ele dar um jeito, aposenta, dá um jeito, senão vou orar a Deus, ele vai te matar. Aposenta, dá um jeito, porque eu preciso tomar o lugar dele, porque é uma sociedade competitiva. Jesus já nos ensina que o poder dele é diferente. O grande poder de Jesus está no ser servo, de se entregar, de se doar, fazer doação, da vitória do amor sobre o ódio. Esse é o poder de Jesus, do triunfo da fé sobre o desespero. Essa é a força que Jesus nos ensina e que ele veio para fazer. Só que tudo isso contraria cada um de nós, porque Jesus não triunfou indo lá nos palácios dos ricos, não triunfou, não venceu, sabe, dando ouvidos aos fariseus, nada disso. Não tinha isso. Para Jesus fazer parte da caminhada, irmão, nós precisamos compreender que força e êxito não tem a ver com ganharmos no nosso braço, de nós empurrarmos as coisas, de nós anteciparmos as coisas. Então, eu vou vencer, não é pelas minhas capacidades ou minhas habilidades. Eu venço por conta do poder de Jesus. Qual que é o poder de Jesus? Qual que é o poder de Jesus, irmão? Qual que é que eu falei? Como que nós vencemos? Do servir. Começa a servir. Olha para mim. Começa a servir. Começa a se doar. Começa a se entregar. Esse é o poder que a igreja tem. O poder que a igreja tem não é resistir com força, mas é resistir no poder do Espírito Santo. É diferente, irmão. O conceito é diferente. É totalmente diferente. Então presta atenção. Às vezes nós queremos resolver as coisas por nós. E eu estava pensando, né? Porque poder não são armas. Êxito não é ver o irmão como adversário. Competição. Eu participei de igreja que tinha briga em reunião ministerial. Porque cada um puxava para um lado. Cada um tinha os seus conceitos pessoais. Isso acontece em célula. Isso acontece em supervisão. Olha para mim. Os meus achismos têm que se sobrepor aos teus. E você pensa assim, os meus achismos também têm que se sobrepor aos seus. E aí é um puxando de lá e um puxando de cá. E ter êxito não é ver o irmão como adversário. O maior exemplo que eu dou para isso, de poder e êxito, está lá em Josué 6, quando Deus chama Josué e fala, nós vamos invadir Jericó. Senhor, é impossível. Olha os muros dele. Dá para construir uma casa em cima. Irmão, isso é evangelho. Não tem outro evangelho. Isso é evangelho. Josué fala, Senhor, dá para construir uma casa. Como que nós vamos derrubar isso?
eles são fortes, esses muros são resistentes. Não dá para derrubar esses muros. O Senhor fala para eles assim: vocês vão dar 7 voltas, e nas 7 voltas você vai mandar tocar trombeta, e todo o povo vai dar um grito. Então, as muralhas versus o grito. Eu sou louco para isso, né? Como que se derruba a muralha no grito? Quando eu falo para a equipe do encontro assim: equipe, guerra espiritual tem a ver com falar. Nós vencemos no encontro quando nós vamos orar lá na libertação. Falo, abra a tua boca, nós vamos dar um grito, as muralhas vão cair. Eu penso na força e no êxito quando eu penso em Josué capítulo 6. Muralha enorme, força, o inimigo forte, bem consolidado, e nós chegamos lá com uma trombeta, que é a palavra de Deus, o louvor ao Senhor. Chegamos lá com gritos, que é a nossa oração, e gritamos, damos um brado, e toda aquela situação que parecia forte diante de nós. Sabe aquele momento que você fala assim: eu acho que eu não sirvo mesmo para ser líder? Aquele momento que você fala assim: que medo que eu tenho de perder o emprego. Sabe aquele momento que você pensa assim: tem pessoas muito mais competentes do que eu. Sabe aquele momento que você fala assim: eu acho que não dá para casar, eu sou feio. Talvez você tenha razão. Mas sabe aquele momento que você fala assim: eu não vou ser feliz? Sabe aquele momento que você fala: eu não vou conseguir prosperar na vida, não vou conseguir construir nada na vida? São muralhas. É a muralha de Jericó que está diante de você. Como que vence? Uma picareta? Colocar dinamite no pé do muro? É gritando, esbravejando, metendo o pé na porta de Jericó? É assim que vencemos, irmãos? Fazendo oração contrária do chefe. A minha oração é mais forte do que a tua, vou vencer você, é isso? Como que nós vencemos as situações? Orando, louvando, confiando, tendo fé. E como disse o Joel, se não chegar o mês que vem, chega aqui outro mês. Agosto, se não chegar agosto, chega qual outro mês? Setembro. Se chegar setembro, chega em quando? Outubro. Mas um dia vai chegar. Mas a nossa vitória não consiste em brigas, não consiste em força, não consiste no poder da internet, no poder de ficar falando lá, jogando indireta para os irmãos, falando lá no TikTok. Nossa força não está nisso, irmão. A tua força não está em colocar os teus pensamentos ou pensamentos de filósofos na internet. A nossa força consiste em crer no Senhor e saber que o que Ele falou na sua palavra, isso vai acontecer. E o que Ele disse, nós assinamos embaixo, confiamos nisso. Chegamos diante dos muros e fazemos eles cair, não pelo nosso poder, mas pelo poder do Espírito Santo. Orando, buscando ao Senhor. Você lembra que Gideão foi para a guerra com 300 homens, falei isso. O que ele levava? Os irmãos daqui, o que Josué levava, juntamente com os 300? Só os irmãos da direita aqui, só eles ali. Gideão. Eu falei o quê? Então o que Gideão levou? As muitas letras. O que Gideão levou para a guerra com 300 homens? Os irmãos da esquerda aqui, que já pensaram. Um cântaro, uma bacia, um vaso. O que mais? Uma tocha, o que mais? E uma trombeta. Uma tocha, Espírito Santo. Está dentro de nós, que precisamos ser quebrados para que o Espírito Santo apareça. A trombeta tem a ver com a nossa oração e o nosso louvor ao Senhor. É assim que vencemos. Quando eles quebraram o vaso que cobria a tocha, e quando eles tocaram a trombeta,
houve uma bagunça no exército inimigo. E os midianitas começaram a matar o outro. Quando eles chegaram lá, estavam todos mortos, milhares e milhares de corpos estendidos. Porque quem venceu essa guerra? Foi Gideão? Somos nós que vencemos? Quem que vence a guerra? O Senhor. Diga, o Senhor é o que vence a guerra. Ele vence a guerra. Fica de pé em nome de Jesus. Mas há uma última coisa rapidinho que eu quero falar para vocês. Isso aqui é fundamental. Muda o rumo da vida. O versículo 33 diz que eles tiveram uma disposição na hora. Qual foi a disposição deles? De voltar para onde eles estavam? Não ouvi os irmãos. Emaús. Eles tiveram uma disposição, altas horas da noite, 13 quilômetros de distância, correndo o risco de morte, ser assaltados. Não tinha luz nas ruas, viu, irmão? Iam ter que caminhar de madrugada no escuro. Eles decidiram algo. O que eles decidiram? O que eles decidiram, irmãos? Os irmãos lá do fundo lá, o que os discípulos decidiram? Não estou ouvindo os irmãos estão... Voltar para onde? Para Jerusalém. Então, depois de a esperança ser tirada da terra, termos compreensão acerca de Jesus, entender acerca do poder e do êxito que Jesus nos ensina, agora não queremos mais ficar em Emaús. Porque Jesus, quando ele encosta, uma das coisas que ele faz é mudar o rumo da vida. Ninguém que está com Jesus continua a mesma coisa. Se continuar é porque Jesus não está. Não experimentaram de Jesus, não tiveram experiências com Jesus. Porque quando Jesus encosta, eu posso estar onde eu estiver, estou na boca do tráfico, agora eu não quero mais isso, quero voltar para Jerusalém. Eu posso estar na promiscuidade, eu vou desligar esse computador e vou voltar para Jerusalém. Eu posso estar no adultério, eu vou largar tudo e vou voltar para Jerusalém. Eu posso estar em muitas coisas erradas na vida, vou largar tudo e voltar para Jerusalém. Entendeu? Já era noite, irmãos, eles estavam cansados, tinham caminhado 13 quilômetros para de ida. Olha para mim aqui. Agora eles tinham que voltar, eles decidiram voltar, e agora são mais 13 quilômetros de volta. Não tem cansaço. Nós temos carro, ônibus, e não vamos para a igreja porque não tem carro. Alguns não vão para a igreja porque, pastor, está chovendo. Virou açúcar. Eu tenho uma coisa que eu sempre oro ao Senhor. Isso é de verdade, isso não é mentira. A Shirley, cadê a Shirley? Discípula do Jean também. Ô Jean, você para de fazer discípulo. Virou ninja, sumiu. Eu falo para a Shirley, eu olho lá para fora e falo, está chovendo? Ela falou, tá. Eu falo, ai meu Deus. Outro dia eu estava no Tadel, estava aquela chuva, eu falei para o Delcio assim, hoje o culto vai ser vazio. Porque eu morro de medo de chuva nos dias de culto. Era para eu ter esse medo, irmão? Era para eu morrer de medo. Senhor, manda sol à noite, se possível. Porque se faz sol à noite, os crentes estão todos na igreja. Agora, se garoar, não vai. Mas eles estavam cansados, olha para mim. Eles estavam cansados, não fazia conta do cansaço. Eu poderia citar vários irmãos aqui que estão cansados, estão lá. Estão em dificuldade, estão lá. Eu poderia citar muitos aqui. Mas eles não fizeram caso disso, irmãos. Porque quando nós andamos com Jesus, não queremos ser mais o mesmo. Se andamos com Jesus, se Jesus encosta para caminhar conosco, elucidar a sua palavra, falar de novas esperanças, expectativas, falar do céu, da eternidade, e nós continuamos com a moleza de sempre, que mudou em nós? Não há nenhum esforço, não, estou debaixo da graça agora, então debaixo da graça eu não preciso fazer nada. Quem está debaixo da graça, esse está disposto a fazer o que for necessário fazer. É ou não é? Não é motivo para preguiça. Você lembra de Jacó? Ele não queria ser mais o mesmo. O anjo chega nele e fala, e aí, como é que é seu nome? Olha para um lado, olha para o outro. Jacó.
porque ele não queria ser mais o mesmo. Quem está com Jesus não quer ser mais o mesmo. Sabe quando você encontra Jesus, você fala: Senhor, eu não sou mais dono agora, eu sou servo agora. Eu não sou mais senhor. Eu não governo mais a minha vida. Olha para mim. Eu não governo mais minha vida. Minhas decisões não são mais minhas, é tua agora, Senhor. Eu sou teu servo. Mas tem uma pancada de crente que ainda domina sobre a sua própria vida. Enquanto você tomar as suas decisões segundo os seus interesses, nunca sempre em relação ao interesse de Deus na tua vida, você sempre vai errar e bater a cabeça na parede. Sempre, porque filho é assim que faz. Quando ele erra, ele bate a cabeça na parede. Quem não é filho, ele erra, continua prosperando, mas o fim dele, que diz o salmista, é perdição, é morte. Qual é o teu fim, irmão? Qual que é o teu fim, irmão? Qual é o teu fim, irmão? Vida, diga, vida abundante, porque ela é eterna em Cristo. Entendeu? Então, quando nos encontramos com o Senhor, percebemos que tudo o que nós conquistamos, tudo que nós temos, tudo que você tem, não é suficiente. Lembra que eu falei que há um buraco no coração do homem que é do tamanho de Deus? Tudo que você tenta colocar nesse vazio não é suficiente. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós deixamos Jesus caminhar com a nossa célula, deixamos Jesus caminhar com a gente, deixamos Jesus caminhar na nossa casa, tudo que nós temos é pequeno demais perto da presença de Deus, perto da presença do Senhor. Porque essas coisas não são suficientes para nós. Precisamos de algo maior, precisamos de algo melhor, precisamos de algo grandioso. E esse algo é Jesus. Esse algo é Jesus. Emaús é o nosso passado de derrota. Jacó estava deixando tudo para começar algo novo na sua vida. E deixou tudo para trás. Deixou tudo para trás. O tio dele, deixou a vida antiga dele. A partir daquele momento, olha para mim. A partir desse momento, teu ministério pode começar. A tua vida espiritual pode reiniciar. As coisas em Deus e as promessas de Deus podem ser novas na tua vida a partir de hoje. É vida nova, é ministério renovado. Por favor, presta atenção no que eu vou te falar. Você pode ter quanto tempo de crente você for, você vem aqui, não pode ser só por uma palavra bonita e empolgante, tem que ser por uma palavra transformadora. Sabe, é uma vida nova, um ministério novo, um pensamento diferente, novo. Por quê, pastor? Porque agora Jesus caminha comigo. Talvez Jesus não está caminhando com você, irmão. Você acha que Jesus está caminhando com você? Não está. Quando eu sei que Jesus não está caminhando comigo? Quando as minhas decisões não são as decisões dele. Quando a minha vida não tem nada diferente. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe. Os seus pensamentos é de inimizade, os teus pensamentos é de disputa, os teus pensamentos é de falatório, os teus pensamentos é de contrariar a obra de Deus, os teus pensamentos é de ser contra sempre. Os seus pensamentos nunca é de abrir o coração, é sempre de estar com o coração fechado, sempre contra líder, sempre contra o pessoal, sabe? Quando falam mal de crente, você até apoia. É internet, é fofoca, é brigas, é discussão. Isso é de Deus, irmão. Quando Jesus começa a caminhar com a gente, é como Emaús, que nos fala dos pecados que nos amarram. Estava falando de Jacó. Jacó deixou todo o seu pecado para lá. A partir de hoje eu sou um novo homem. Mas Jacó era crente, pastor? Era crente, irmão. Filho de Isaac, neto de quem? De um dos maiores homens que a Bíblia pode relatar, Abraão. E era crente, mas vivia uma vida o quê? Como que ele vivia a vida? Do jeito dele. Vou para a igreja quando eu quero, faço célula quando eu quero multiplicar desse jeito. Nunca quer entrar no trilho, quer fazer do jeito dele. Mas deixa eu te falar, a bênção está no trilho, irmão. A bênção está no caminho com Jesus. Então, Emaús são aqueles sonhos que a gente não conseguia viver. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tinha um sonho, qual que era o sonho dela? Voltar para a família, estar
claro no texto. Ela queria voltar para a família, mas ela não podia. Ela tinha que ficar separada, porque ela tinha um fluxo de sangue, na época não podia. A mulher tinha que ficar separada. Entendeu isso? Era o sonho dela. Qual é o teu sonho? Emaús é lugar de sonhos que foram frustrados, mas Jerusalém é o lugar da bênção de Deus. Eles não pensaram em perigo, eles não esperaram para amanhecer, de imediato eles já foram para Jerusalém. É para lá que eu quero, não pode demorar. Vamos dormir, vamos amanhã cedo. Cleópas, vamos amanhã cedo, vamos pensar amanhã a gente pensa e volta para Jerusalém. Não, irmãozão, nós vamos dar a mão aqui, nós vamos rapidinho para Jerusalém, porque o lugar da bênção não tem tempo para amanhã, irmão. Você não pode, como crente, pensar assim: amanhã eu vou pensar nisso que o pastor está falando, amanhã eu vou mudar meu ministério, amanhã eu vou fazer projetos, amanhã, quem sabe amanhã eu faço alguma coisa, quem sabe amanhã eu vou entrar no trilho com Jesus, quem sabe amanhã eu vou falar para você. Não tem tempo para amanhã, o amanhã pode ser muito tarde para você, entendeu? Tem que ser hoje. Por isso que o autor aos Hebreus diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, para você não ser frustrado, para você não morrer, mas abra o teu coração e comece a partir de hoje. Jerusalém é olhar para o futuro. Alguém falou de futuro aqui? Não é olhar para trás, é olhar para o futuro. Eles estavam onde? Em Emaús. Onde estava o olhar deles agora que encontraram com Jesus, foram revelados? Agora o coração deles ardia. Quando o coração arde, irmão, ninguém segura aí se tem um coração que arde. Ninguém, porque podem tentar segurar ele em Emaús. Eu não quero mais, eu desisto dessa vida medíocre, eu desisto desse ministério medíocre, eu desisto de passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu fiz essa oração um dia. Eu falei: Senhor, nós tínhamos o quê? 20 pessoas na igreja, Deus. 20 pessoas. Gilberto, lembra disso? Eu falei assim: Senhor, se o Senhor quer que eu seja pastor, não dá para empurrar com a barriga. Eu estou empurrando com a barriga. Não dá para empurrar com a barriga assim. Ou o Senhor me mostra, me dá uma direção, ou então eu vou entender com isso que eu não tenho mesmo pastorado. Porque todo mundo fala que eu não tinha, todo mundo fala que eu não ia ser pastor, todo mundo fala que eu não tinha capacidade nenhuma. Um mês, certinho, um mês, entra o irmão pela minha porta da casa, estava indo para a escola bíblica dominical para dar aula para uma pessoa. Entrou, falou: Pastor Orivaldo, senti de Deus de vir aqui falar com você, e eu vou te mostrar algo que transformou a minha vida e a vida da minha igreja. Eu falei: o que é, irmão? Vou te mostrar a visão celular. Eu falei: irmão, eu já conheço. Eu tinha ido para o Nordeste ver o M12, o G12 na época. Eu falei: isso aí é lavagem cerebral, isso aí é. Eu falei para ele. Ele falou: não, eu quero que você veja. Eu fui embora, deixei ele falando sozinho. Na semana seguinte ele estava lá de novo. Deixei ele falando sozinho, fui embora. Deixei ele falando sozinho. Hoje eu mandei mensagem para ele outro dia. Irmão, todas as pessoas que se convertem na nossa igreja são seus filhos também. Uma vez ele falou assim para mim: pastor, vou abrir uma igreja perto da sua. Lembra? Eu falei para ele: você acha que eu tenho medo? Eu falei: porque a minha igreja é tua. Foi você que conquistou isso, não fui eu. Se todo mundo falar: eu vou atravessar a rua na igreja do pastor Williams, eu falei: eu dou glória a Deus, porque são teus também. Passou mais uma semana, ele apareceu lá em casa de novo, insistente. Eu falei: tá bom. Aí dei oportunidade para ele. Fiz reunião com o ministério. Aí os irmãos também estavam todos meio assim, né? Lembra? Aí eu sempre falo do Ronaldo. O Ronaldo levantou a mão. O pastor Ronaldo levantou a mão e falou: o que o pastor Orivaldo decidiu, eu estou do lado dele. Eu falei: então tá bom, então vamos. Aí todos unidos falou: nós vamos nos conhecer. E hoje nós estamos aqui de 20 pessoas. Hoje são mais 1000 pessoas hoje, para a glória do Senhor. Entendeu? Por quê?
nós precisamos olhar para o futuro. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3:13. Coloca lá, 13 e 14, só pra gente. Isso é Deus falando com você a conferência inteira. Dá uma olhada nisso. Filipenses 13 e 14. Vai que meu braço está cansando. Olha lá. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Até parece que eu combinei com os outros pastores, né? E avançando para as coisas que estão diante de mim. Olha o próximo. Prossigo para o alvo. Onde está o alvo? Está atrás ou está na frente? Está na frente. Você tem um alvo. Se você não tem alvo, coloca alvo. Por isso quando a gente fala, célula tem que multiplicar por um ano, nunca fala assim, não pastor, está errado. Não entra nesse caminho, isso é meritocracia, para com isso. Coloca um alvo. E lute por aquele alvo e vá atrás daquele alvo. E fala, eu vou em nome do Senhor Jesus. Você vem com espadas e com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Você entendeu? Alvo. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. A expectativa na glória. Quando nós deixamos para trás Jerusalém, fomos para casa, lá em Emaús, somos como aquele filho pródigo de Lucas 15, que ele sai da casa do pai e ele fala assim, pai, me dá a minha herança, aí eu vou embora e fica aí você, meu irmão. E a Bíblia diz que ele pega tudo e vai embora. Chega lá, o crente sozinho faz isso. Os dons dele, a capacitação espiritual dele, olha para mim, tudo que Deus deu para ele, ele vai embora. Alguém sai da igreja, desvia, era pastor, volta, não é mais pastor. Desviou, não é mais pastor. Perdeu, irmão. Vai ter que recomeçar na casa do pai. Aí nós vamos colocar um anel na mão dele. Porque tudo que você tinha na casa do pai, você foi embora, gastou tudo. Perdeu tudo, perdeu tudo, perdeu tudo. A unção perdeu a capacitação espiritual, a habilidade que Deus te deu, perde tudo. Porque a nossa riqueza, a riqueza de ser igreja, está quando nós estamos junto do Pai, quando estamos do lado dele, quando estamos colados nele. Aí, cada dia que passa, aumenta mais. Cada dia que passa, vai aumentando mais. Porque a riqueza do Pai é assim: quanto mais perto nós estamos, mais riquezas são acumuladas. Amém ou não? Agora, saímos, perdemos. Quando foi para Emaús, os discípulos estavam perdendo isso. Mas aprove a Deus que nós estivéssemos nessa conferência aqui, para nós falarmos assim: Senhor, eu quero estar em Jerusalém. Eu quero que você feche os teus olhos. Talvez você está aqui, sabe, irmãos, tua esperança está aqui. Jesus vem colocar em você uma esperança eterna, que é muito melhor de qualquer coisa na terra. Talvez, irmãos, a palavra ainda está um pouco obscura para você. O Jesus que você crê não é o Jesus da Bíblia. Mas o Senhor tira nessa manhã dos seus olhos toda a poeira espiritual. Sabe, irmão, poder e êxito não tem a ver com você olhar para o teu irmão, sentir raiva dele, ódio dele. Porque a força, o poder de Jesus está no servir, está no amor. E Ele fez isso e nos deu exemplo. Quem somos nós para falarmos, eu não quero isso para mim? Quem somos nós para não seguir esses passos? Se o nosso mestre, ele serviu, eu também quero servir. Se o nosso mestre se doou, eu também quero me doar. Se o nosso mestre se entregou por nós, eu quero me entregar também. Mas muito mais, muito mais. Eu posso estar em Emaús, mas quando eu estou com Jesus, rapidinho eu quero voltar para Jerusalém. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos.
Coloca a mão no teu coração. Faça uma oração comigo. Diga assim: Pai, nessa manhã que estamos reunidos aqui, estamos numa conferência e ela tem um conteúdo não natural, mas espiritual. Um conteúdo que muda e transforma a minha vida. Não sou mais o mesmo, porque agora eu sou de Jesus. Não faço mais a minha vontade, mas faço a vontade daquele que morreu e se entregou por mim. Diga assim: nessa manhã eu aceito o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Diga assim: integralmente, totalmente. Diga assim: Ele é quem governa, é Ele quem me dá o exemplo, é Ele quem me dirige. Diga assim: por isso nesta manhã eu sei que a minha esperança não está na terra, está no céu. E diga assim: e no céu tem coisa melhor do que o que tem na terra. Diga assim: em nome de Jesus, meus olhos sejam desvendados nessa manhã, ou melhor, meus olhos sejam abertos nessa manhã, para ver Jesus, para entender a tua palavra. Diga assim: nesta manhã eu sei que o poder da igreja, que o poder que eu recebo na minha vida não tem a ver com força, com armas, não tem a ver com lutas, mas tem a ver com me doar, com amar. O meu êxito está em servir os filhos de Deus. Diga assim: por isso nessa manhã não tenho medo do que possa me acontecer. Não tenho medo da estrada da vida, se está escuro ou se não está escuro. Não tenho medo. Diga: eu vou correr para Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da bênção, é o lugar dos meus sonhos restaurados, é o lugar do meu ministério restaurado, é o lugar dos meus projetos restaurados. Diga: Jerusalém é o lugar onde eu devo estar, e é o lugar onde Deus quer que eu esteja.